Olá, pessoal. Estamos aqui com mais um vídeo sobre as competências e habilidades que os líderes devem ter ou buscar. E o assunto de hoje é foco em resultados. Não poderia parecer óbvio, né? Que as pessoas buscam resultados. Vamos iniciar. Costumeira definição. Foco em resultados é a capacidade de trabalhar sobre a orientação de objetivos e metas focando os resultados a alcançar. Isso é muito importante, para não se perder no meio do caminho. Existem alguns pressupostos para você poder focar em resultado. Um deles são as metas e objetivos, né? Os objetivos têm que ser baseados no conceito SMART, o inglês. No português seria específicos, mensuráveis, atingíveis, realistas e dentro de uma limitação de tempo, qualquer que seja. Então, específicos, por que isso? Vamos crescer 10%. Crescer 10% onde? Em quê? Em que mercados? Então, não é só falar em crescer 10%, então, tem que ser específico. O 10% já está indicando a mensuração, mas ele vai indicar a mensuração em cima de alguma coisa concreta. Vamos crescer 10% no mercado consumidor, ou vamos crescer 10% no geral de vendas, ou vamos crescer 10% na lucratividade. Sendo específico, ok. Mensurável, 10% sobre o ano anterior. Normalmente é assim, mas se for necessário, indicar, olha, vamos crescer 10% sobre o ano anterior, 10% sobre o trimestre anterior. Tem que ser uma coisa também atingível. Por que ela tem que ser atingível? Vamos pensar o seguinte, vamos crescer 100% em relação ao ano anterior. É um objetivo atingível? Você tem uma conjuntura de mercado que você tem que analisar. A empresa tem dinheiro para investir, para dobrar de tamanho. E quando você fala crescer 100%, você pode crescer 100% em vendas. Até aí tudo bem. Mas essa venda para ocorrer, eu preciso fabricar produtos, eu preciso ter estrutura de apoio. Então, quando a gente fala em atingíveis, conectada ao ponto seguinte, que é realista. Realista do ponto de vista de ser uma coisa factível. Por exemplo, quando você cria alguma meta fora do contexto, ela não é uma meta realista. Vamos estar, eu não gosto muito de falar desse jeito, mas vamos estar atuando no mercado chinês no próximo semestre. Isso não é uma meta realista. Além de não ser atingível, ou quase que impossível ser atingível, ela não é uma meta realista. Você não entra no mercado chinês do nada. Você tem que ter todo um processo de preparação. Então, o pressuposto o pressuposto básico é a meta SMART, né? E dentro do tempo razoável. Vamos crescer 100% em um mês? Não existe. Vamos crescer 10% em um ano? Vamos. E de que forma nós vamos crescer? 3% no primeiro semestre, 3% no segundo trimestre e 4% no semestre final. Ponto. É um objetivo a ser buscado. Depois de definidas essas metas, o alinhamento com a equipe. Toda a equipe tem que estar jogando junto para buscar essa meta. Não é simplesmente lançar a meta e dizer, olha, nossa meta é crescer 10%. A equipe tem que estar sabendo qual é a parte que lhe cabe fazer. Qual vai ser a minha contribuição, eu como membro da equipe, como é que eu vou contribuir para o atingimento dessa meta. Também, depois de definida a meta, vamos ter que alocar ou realocar recursos. Recursos normalmente são limitados. Então, se eu tenho uma meta para buscar, eu tenho que me preparar para focar
nessa meta e direcionar os recursos para atingir, sem esquecer que as outras áreas também precisam de recursos. Mas como é que eu vou fazer essa alocação? Isso está ligado ao foco nos resultados. Um outro ponto que a gente tem que mencionar é que os resultados têm que ser sustentáveis. E eu não estou falando dessa questão de sustentabilidade do ambiente, não é esse tipo de sustentabilidade, apesar de eu gostar de pensar também de forma mais global. Por exemplo, não jogo lixo na rua, separo o lixo, eu faço algumas coisas eu mesmo, né? Mas a sustentabilidade é criar um objetivo e o resultado que ele não seja aquele resultado de um mês, um trimestre ou um semestre. Isso vale para uma coisa interessante, futebol. Teve uma equipe aqui no Brasil que montou um time para disputar um ano o campeonato, só tinha craque. Disputou, estava ganhando tudo. No ano seguinte, vendeu todos os jogadores. Quase caiu para a segunda divisão e no terceiro ano caiu para a segunda divisão. Ou seja, não era um resultado sustentável. Coisa melhor é você incrementando aos poucos e criando uma base que sustente esse resultado, um alicerce que sustente esse resultado que você está buscando focar. Quando você está buscando atingir resultados, você tem que estimular a inovação. De repente, a inovação vai facilitar o atingimento do resultado e a sustentabilidade desse resultado. Pensar fora da caixinha, como a gente fala, criar coisas novas. Um ponto que eu já mencionei em outro vídeo também é o foco no ser humano. Mas não é o foco no ser humano puro e simples. É o respeito ao ser humano. Eu já falei de uma empresa que paga muito bem, dá bônus maravilhosos, mas não respeita o ser humano. Trata como uma peça na engrenagem, ponto final. Então, quando você está focando no resultado, você tem que priorizar também o ser humano. Não é priorizar o resultado em detrimento do ser humano, nem priorizar o ser humano em detrimento do resultado. Você tem que priorizar ambos. Como é que eu vou fazer para atingir esses resultados de maneira sustentável e lembrando sempre do ser humano. Esse vídeo tem um link muito forte com planejamento e organização. Planejamento e organização serve de base para você focar o resultado. Se você tiver dúvidas ou quiser fazer algum comentário, faça no canal ou mande um e-mail, recursoshumanos4.0@gmail.com. Se você gostou do vídeo, deixe o like. Se não está inscrito, inscreva-se. Marque no sininho para receber as notificações. E parabéns mais uma vez por estar acompanhando essa jornada. Até o nosso próximo vídeo.